Nessa semana, a gente vai trabalhar com lógica, algoritmos e fluxogramas. A gente vai ver o quê? Vai ter essa aula de lógica, algoritmos e fluxogramas, onde eu vou mostrar para vocês aí alguma coisa sobre lógica de programação, sobre algoritmos, como montar fluxogramas, e a gente vai ver aí um aplicativozinho que ajuda bastante a gente montar esse fluxograma, porque fluxogramas pode montar na mão, tá? Só que ele dá um certo trabalho e a gente não consegue ver o resultado, tá? Não consegue ver se está certo, avaliar se está correto, a não ser que você for fazendo passo a passo e fazendo o que a gente chama de teste de mesa, tá? Teste de mesa é o quê? Verificar se o código está correto. Eu jogo valores de entrada e eu faço os cálculos e chego na saída e falo, tá certo, desse jeito que eu fiz. Outra atividade que tem que fazer essa semana é a preparação do ambiente, tá? E preparar o ambiente, na verdade, é fazer a instalação dessa ferramentazinha para fluxograma. Tá? Mais para frente a gente vai instalar também o CodeBlocks. Tá? Eu vou deixar um tutorialzinho para a instalação do CodeBlocks, onde a gente vai começar a desenvolver os programas em linguagem C. Tá? Continuando aqui, então eu vou deixar alguns exercícios de algoritmo utilizando fluxograma, equivalem a 2 aulas de atividade, tá? E é uma atividade avaliativa. Então essa atividade aqui, ela já vai compor a nota da disciplina. Beleza? Então o que é aqui? Aqui eu tenho um conjunto de exercícios que vocês vão resolver essa semana. Então ele está aqui, ó, exercício de algoritmo usando fluxogramas. Eu clico aqui, eu mostro como que é para entregar e depois tem os exercícios aqui, ó. Então, alguns desses exercícios vocês já fizeram de forma matemática e outros vocês ainda não fizeram e não tinham visto. Então, são 10 exercícios, tá? Para fazer fluxograma. Tá? Exporta o PNG e manda o PNG para a gente. E também, eu deixei aqui uns exercícios do Code.org. Eu quero que vocês façam esse exercício aqui, ó. Esses 15 exercícios do artista. Ah, professor, é demorado? É extremamente rápido. Você clica nele aqui, ó. A ideia primeiro é o seguinte, ele pede assim, ó, ajude-me a terminar de desenhar minha caixa. Então aqui é para começar a entender como que funciona a lógica de programação, tá, pessoal? O que é a lógica de programação? É explicar para o computador, ou explicar para alguém como que resolve isso daí através de um algoritmo, tá? Então aqui, ó, quais são os comandos que eu tenho? Eu tenho isso aqui, ó, avance 100 pixels, vire à direita, vire à esquerda. Então, se eu pegar aqui, ó, colocar um avanço 100 pixels, eu vou colocar aqui, ó, quando executar, avanço 100 pixels. Então, eu venho aqui, ó, e clico no executar. Tá? Ele vai andar 100 pixels. Olha lá. Ah, não é isso que eu tenho que fazer. Ah, então quantos pixels tem aqui? Tem 300. Então, beleza. Ah, cada linha tem 300 pixels. Então, eu venho aqui e mudo de 100 para 300. Tá? E aí, ó, eu consegui já fazer uma parte. Ah, depois que eu fiz isso, eu preciso virar para a direita. Tá? Ah, então para virar para a direita, 90 graus, eu faço isso daqui. Depois, eu avanço mais 300 pixels. Tá? E aí eu vou conseguindo modelar esse probleminha, ó. Ah, então eu uso aqui, ó, ando, viro, ando, viro, ando, viro, ando, viro e termino, tá? Ah, professor, eu posso... Quer dizer, na verdade, quando a gente vê aqui, ó, deixa eu virar direito de novo, ó. Tá vendo que eu tô repetindo, ó? Eu faço isso uma vez, depois eu faço isso de novo, depois eu faço isso de novo. Então, se eu pegar isso aqui tudo, tá? Se eu pegar aqui, dá mais 300... 300, viro de novo. Tá vendo? Então eu estou fazendo uma repetição, tá vendo? Estou repetindo o código, tá vendo? Ah, tá. Então isso aí, olha lá, tá indo, ó, já virou. E faltou só finalizar aqui, ó, com mais avançando 300 pixels. Tá? Então se eu rodar agora... Olha lá, consegui terminar. Quando você termina, ele faz o quê? Ele finaliza e vai para o próximo, vai continuar e vai para o próximo desafio. Então são 15 que tem que fazer. Então isso daí é rapidinho,
vocês terminam. Isso aqui com, sei lá, 20 minutos vocês fazem, nem isso. Tá? E tá vendo que tem uma repetição? É tudo igual. 1, 2, 3, 4. Eu poderia fazer diferente, ó. Eu poderia pegar e tirando isso aqui. E com uma repetição, ó. Repita 4 vezes. O quê? Esse cara aqui. Olha lá, agora. Tá vendo? Resolvi de outra forma. Então, eu quero que vocês façam isso daqui exatamente para exercitar a lógica, entender como realmente a gente desenvolve um código. Beleza? Então, essas são as atividades que vocês têm que fazer aí durante essa semana. Na verdade, até a quinta-feira da semana que vem. A gente começa sempre na quinta e vai até outra quinta para que a gente tenha aula e depois vocês façam a atividade. Então, professor, precisa começar a fazer isso logo na segunda-feira? Vai fazendo das outras disciplinas na segunda. Se quiser começar a nossa sempre na quinta, sem problema nenhum. Tá? Porque na quinta eu explico e aí vocês podem fazer já entendendo o conteúdo. Pode começar antes? Pode também. Então vamos lá. Aqui eu deixei também a apresentação sobre algoritmos e fluxograma. Tá? Essa é a apresentaçãozinha de hoje, tá? Que eu vou explicar para vocês como fazer os exercícios. Beleza? Aqui tem a ferramenta para edição de fluxograma. Tá? Clicando aqui, ele vai abrir aqui o site do Flowgorithm. Tá? Se quiser entrar aqui direto no download, ó, ele vai pular ali, você pega aqui, ó, Windows 64 ou 32, tá? Vocês que dão uma olhada aí, beleza? E aí vocês podem rodar aí na máquina de vocês. Esse programinha ajuda bastante a formular fluxogramas. Bom, tem aqui também outra aqui, o Draw.io, tá? Que ela pode ser online, tá? Então se eu clicar aqui, eu posso criar diagrama aqui, eu posso fazer aqui dentro os diagramas também, ó, flowchart. Só que aqui é só para desenho, tá? Então eu consigo fazer a mesma coisa que a gente faz lá no Flowgorithm. Professor, posso fazer na mão? Pode também, gente. Professor, estou sem computador, ou meu computador está travando, está dando BO. Não tem problema, pode fazer no papel, tá? Com os símbolos que a gente vai estar usando aqui, e aí tira uma foto e manda. Tá? Eu acho que isso aí não vai atrapalhar em nada a gente, no desenvolvimento dessas atividades. Beleza? Então aqui a gente tem aí 2 formas de desenvolver, ou 3, na verdade, na mão. Se você quiser utilizar também o LibreOffice, ele tem o Draw também, que pode ser usado para isso. Tá? E qualquer outra ferramenta. Tá? A vantagem de utilizar o Flowgorithm é que a gente vai poder executar o algoritmo e ver se está certo. Tá? Aqui tem conteúdos e referências que eu deixei aqui também para vocês. Ó. Aqui fala o blá blá blá, tem o link para aquela apresentação. E depois, pessoal, tem um site que é do pessoal da Digital Innovation One, tá? Que é essa Digital Innovation One? Ela é uma comunidade de desenvolvedores que tem contato com várias empresas, tá? E aí elas fornecem vários cursos. Tá? E esses cursos, eles tentam direcionar quem conclui esses cursos para o mercado de trabalho. Digital One. Tá? Ele cai aqui. Para cadastrar, é só colocar esses dados aqui, o nome completo, e-mail, senha, celular, cria conta grátis. Quem já tem conta, clica em entrar aqui. Tá? Então esses caras têm aí uma interface bem legal. Tá? Eu acho bem interessante a interface deles. Eles têm aqui, ó, cursos. Tá? Então se eu clicar aqui, ó, ele vai mostrar aí um conjunto, ó, são 84 cursos diferentes, todos gratuitos. Tá? Todos os cursos gratuitos. Então, você tem a parte de fundamento de sistema, estrutura de dados, gerenciamento de projeto. Aí, ó, HTML, CSS. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, GitHub, isso aqui é legal para trabalhar. Construindo página com Bootstrap. Vocês vão trabalhar com isso nas disciplinas do curso. Então, quem quiser começar a estudar, ó, esse curso aqui é o curso de vocês, ó, o que eu peço para vocês entrarem.
Lógica de programação essencial. Tá? É com esse Denilson Bonatti aqui, é bem legalzinho, tá? Então é uma visão, uma fala diferente. Então, se vocês quiserem começar a ver esse curso dele, vocês podem ir até aqui, ó. Fluxograma, variáveis e constantes, que é o que a gente vai ver nessa aula de hoje. Eu aconselho todo mundo a entrar e fazer alguns cursos aqui. Eles estão certificados. Tá? Eu já fiz vários aqui, ó. Tá? Então é bom fazer, eu recomendo, tá? E tem bastante coisa, desde as mais simples até os assuntos do momento aí. Além de curso, tem esse cara aqui, ó, chamado Bootcamps. O que é esses bootcamps? Esses bootcamps eles estão relacionados a empresas, tá? Do setor de tecnologia que estão contratando. Beleza? Então aqui, ó, tem. Se você clicar aqui, ó, lógica de programação essencial, já cai direto lá no curso de lógica. Ah, já cai direto no curso de lógica. Beleza? Entenderam o que é para fazer? Quais são as informações? De onde pegar as informações? Tudo tranquilo, né? Bom, pessoal, agora vamos ao conteúdo da disciplina. Algoritmos e fluxogramas. Bom, quando a gente fala já em programação, em computação, a gente já fala em algoritmos. O que são algoritmos? Bom, algoritmos é uma forma de organizar o pensamento para que o computador possa resolver num passo posterior. Tá? Ou seja, depois eu vou pegar uma linguagem de programação e vou utilizar esse algoritmo, ou seja, essa organização do meu pensamento em um conjunto de linhas e depois eu vou passar para uma linguagem de programação. Tá? Então a ideia de algoritmo é exatamente isso, é organizar e definir para o computador ou para uma pessoa como alguma coisa funciona. Ah, mas o algoritmo está ligado estritamente à computação? Não. Algoritmo é qualquer passo a passo. Então, você falar lá uma receita de bolo, aquela segunda parte dela, depois que vocês têm lá os ingredientes, aquilo é um algoritmo. Tá? Por quê? Porque é um passo a passo de como resolver um problema. Certo? Então, os algoritmos são exatamente isso. Descrição passo a passo de como resolver um determinado problema. Tá? Na semana passada, eu deixei para vocês uma atividade, na verdade, eu acho que eram 6 exercícios numéricos, vocês tinham que resolver e depois explicar como resolveu. Tá? Então, já escrevemos algoritmos? Com certeza, pessoal. Então, você já estava escrevendo algoritmos quando você está explicando. Mas não é algoritmo organizado, tá? Não leva em consideração que uma linguagem de programação ela não pode fazer qualquer coisa. Tá? Ela tem os seus limites, ela tem os seus comandos. Tá? E o algoritmo também, dentro da programação, ele também tem um conjunto de comandos, um conjunto de ações que ele pode realizar. Beleza? Então vamos lá. Definição de algoritmo. A gente tem aí 4 definiçõezinhas que, na verdade, chegam ao mesmo lugar. Então, Forbelloni, no livro dele, ele fala: algoritmo é uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido. Ah, professor, então eu não sei resolver o problema. Se você não sabe resolver o problema, você não vai conseguir fazer um algoritmo dele nunca. Tá? Então, a primeira coisa de qualquer problema, por isso que eu coloquei aqueles exercícios numéricos, é você saber resolver. O saber resolver é o quê? É organizar o pensamento, organizar a forma de agir. Tá? Então, beleza, eu vou lá resolver lá o primeiro exercício. Primeiro eu tenho que fazer isso, depois aquilo, aquele outro. Beleza, então eu já sei o que fazer e aí eu vou escrever esses passos para resolver. Olha lá, a Ascencio, ela fala que algoritmo é a descrição de uma sequência de passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa. Tá? Pode ver que é bem próximo. Tá? Então, é a descrição, eu vou descrever passo a passo como resolver algo. Tá? Salvetti, ele fala que algoritmo é a sequência finita de instruções. Outra coisa importante é bem isso daí. O algoritmo tem que ser finito. Tá? Não existe algoritmo infinito.
O algoritmo tem que ter início, meio e fim. Tá? Pelo menos ele tem que ser finalizado, ele tem que chegar ao final. Então, se ele chegar a ficar num laço infinito, ele perde a essência de ser algoritmo. Tá? O algoritmo é a sequência finita de instruções ou operações cuja execução em tempo finito resolve um problema computacional, qualquer que seja a sua instância. Tá? Tempo finito resolve uma... qualquer que seja... repetir aqui, perdão. Tá? Ou seja, na verdade aqui ele dá uma floreada em tudo, mas está chegando na mesma coisa daquilo lá, é a sequência de instruções. Então todos os autores falam exatamente a mesma coisa. Tá? O Manzano, tá? Algoritmos são regras formais para a obtenção de um resultado ou da solução de um problema englobando fórmulas de expressões aritméticas. Na verdade, eles estão sempre escrevendo de uma forma diferente, mas o objetivo é sempre o mesmo. Tá? É descrever uma sequência de passos para atingir um objetivo, para resolver um problema. Beleza? Vamos lá, então. Forma de representação de algoritmos. Tá? Existem algumas formas de representação. Existe praticamente a representação textual, onde você pode escrever de forma narrativa. Então, primeiro faz aquilo, depois aquele outro, depois aquele outro, depois aquele. Você faz um texto descrevendo como resolver o problema. Tá certo? Tá certo. Mas não é a melhor forma pensando em computação. Tá? É a melhor forma para explicar para alguém. Eu também acho que para explicar para alguém é muito mais fácil você colocar um passo assim, 1, 2, 3, e vai falando o que ele tem que fazer do que você descrever narrativa, tá? Mas é válido também. E outra forma textual também, tá? É o pseudocódigo, Portugal ou português estruturado. Então, essas linguagenzinhas aqui, o pseudocódigo, Portugal e português estruturado, são formas de escrever em português a resolução de um problema computacional. Só que é uma representação bem próxima a uma linguagem de programação. Tá? Aí eu tenho representações gráficas. Tá? A mais utilizada é o fluxograma. Então o fluxograma é só para representar algoritmo? Não. O fluxograma pode representar muita coisa, depende do contexto onde está sendo usado. Você chegar na administração lá, você pode falar que o fluxograma é utilizado para descrever um processo, a descrever o que a pessoa tem que fazer para resolver uma atividade interna da empresa. Tá? Mas então ele é muito mais macro, você tem uma visão maior de processos grandes, de coisas grandes que ele tem que fazer. Tá? Na computação, o fluxograma é de coisa pequena, de pequenas instruções. Tá? Na administração, são grandes instruções que não é para ficar detalhando para a pessoa como fazer, é para ela ter uma ideia de como é o contexto daquele processo. Beleza? E tem esse diagrama aqui de Chaplin, ou Nasse-Schneidman. Tá? Esse daqui é muito pouco utilizado. Vamos lá. Então, a descrição narrativa. Tá? Escrever em uma linguagem natural os passos a serem seguidos para a resolução do problema. Fazer um sanduíche. Pega o pão, corta o pão ao meio, pega a maionese, passa a maionese no pão, pegar e cortar alface e tomate, colocar alface e tomate no pão, pegar o hambúrguer, fritar o hambúrguer e colocar o hambúrguer no pão. Tá? Então, isso daqui é um passo a passo. Pode acontecer da pessoa fazer errado. Então, ele corta o pão no meio, pega a maionese e passa a maionese aonde? Por fora do pão? Por dentro do pão? Tá? Eu vou cortar a alface e colocar de qualquer jeito dentro do pão? Ou em cima do pão? Tá? Não está bem detalhado. Então, quando a gente usa descrição narrativa, pode gerar aí duplo entendimento, tá? Ambiguidade, ou então faltar informação. Por quê? Porque cada instrução pode ser escrita de N formas diferentes. Tá? Então, eu posso abrir o pacote de pão, pegar 2 fatias de pão de forma. Já não serve, não vai cortar no meio o pão de forma, já vai dar tudo errado esse algoritmo. Tá? Então, a narrativa, ela
resolve o problema e é útil quando? Quando você vai conversar com alguém, conversa entre duas pessoas, tá? E principalmente que não entendem de computação. E o fluxograma, acho que faltou a descrição. Na verdade, eu nem entrei muito em detalhes sobre o pseudocódigo, porque a gente não vai trabalhar com ele, tá? Por que não? Porque, de acordo com a experiência minha e da Melissa nessa disciplina, quando a gente entrava em pseudocódigo Portugal, parecia que estava entrando numa outra língua diferente. E a pessoa começava a se complicar, tá? Porque a gente via fluxograma, via Portugal, depois via linguagem C. Aí a pessoa se embananava toda e começava a gerar problemas. Então a gente tirou essa linguagem do meio aqui, que é para facilitar ainda o entendimento sobre algoritmos. Bom, aí a gente vem o fluxograma, tá? Então o fluxograma, vocês vão ver que tem várias notações, tá? Tem essa primeira notação aqui, ó, onde você usa esse símbolo aqui no quadrado, não, na verdade, no retângulo com corte aí. Não, sei lá que paralelogramo, sei lá como chama isso aqui. Tá? Usa esse símbolo para fazer a leitura, tá? Usa esse símbolo para fazer a apresentação de resultado. Tá? Então, um algoritmo, o que ele é? Então, ele vai fazer cálculos e vai apresentar resultados. Tá? Para isso, ele precisa de valores de entrada. Tá? Então, quando a gente pensa em algoritmo, a gente pensa sempre assim, ó. Ele tem o início, tem o fim. Vocês viram lá nas definições, ele fala que tem que ser finito. Então, você tem o fim aqui, ó. Tem o início e tem o fim. Aí eu tenho sempre a entrada, que é alimentação para o processamento. Tá? Depois eu tenho o processamento, que eu pego esses dados de entrada e gero valores e faço cálculos para gerar a minha saída. Tá? Então aqui eu tenho um outro algoritmo aqui, representado através de fluxograma, onde a gente tem o início, a entrada, o processamento, aí a gente tem decisão. Então você pode ter alguns passos, você vai fazer, ele pode ou não entrar nessa festa? Então, qual a idade dele? Tanto, então não pode, ou pode. Então a gente tem decisões a tomar, então isso aqui vai acontecer bastante, a gente vai trabalhar muito com isso. Tá? E esse aqui é um algoritmo representado por fluxograma, utilizando a ferramentazinha Flowgorithmic, tá? Onde eu tenho aqui, ó, o principal é o início, tá? O fim está definido aqui. Aí eu peço assim, a primeira entrada, eu preciso de uma idade, tá? Com essa idade, eu vou pegar e multiplicar essa idade por 365. Eu vou ter a quantidade de dia de vida da pessoa. E aí eu vou apresentar essa quantidade de dias. Tá? Então eu estou explicando aqui como calcula a quantidade de dias vividos por uma pessoa, com base na sua idade. Então ele veio aqui e digitou lá 10. Então a idade 10 vezes 365 vai ser 3.650. Então a quantidade de dias vai ser 3.650. Tá? Então, para isso que a gente usa o fluxograma. Então, eu consigo mostrar aqui como resolver um problema. Tá? Dizendo o que eu preciso para resolver o problema, qual é o dado que me falta, tá? Quais são os cálculos que eu faço e qual que é o resultado esperado. Tá aqui, ó. Tá fora de ordem. Bom, o pseudocódigo, ou português estruturado, ou Portugal, tá? Cada um dá um nome diferente aí. Tá? Ele utiliza uma linguagem próxima à linguagem de programação, porém em língua portuguesa. Então isso daqui serve para quê? Para mim representar um algoritmo onde a pessoa consiga entender, um leigo consiga entender o que acontece. Então, leia x, y igual a x vezes 2, imprima y. Só que isso daqui é muito próximo da linguagem C. Tá? É muito próximo da linguagem de programação. Então não adianta a gente ficar ensinando o pseudocódigo e depois a gente passar para a linguagem que vai ter muito objetivo. Beleza? Então a gente não vai trabalhar com esse tipo de linguagem. A gente vai trabalhar só com
o fluxograma e depois com a linguagem C. E aqui está o diagrama de Chaplin. Tá? Então, esse diagrama aqui é um diagrama mais complexo, tá? Onde eu tenho aqui, ó, quando eu coloco o lei aqui dentro no retângulo, eu vou estar fazendo uma leitura, solicitando a nota 1 e a nota 2. Aí aqui eu calculo a média, então a média é a nota 1 mais a nota 2. Aí eu tenho uma decisão, então esse triângulo de ponta cabeça é a decisão. Se a média for maior ou igual a 5, se for verdadeiro, o aluno está aprovado. Então, baseado nessas informações que eu calculei aqui, ó, eu vou avaliar a média. Se for verdadeiro, parto para esse lado, se for falso, parto para esse. É possível até representar algo pequeno com isso aqui. Quando um programa fica muito grande, fica totalmente inviável, tá? Fica muito difícil você representar as decisões e tudo mais aqui dentro. Mas é um diagrama que já foi utilizado bastante para representação de algoritmo, não tanto quanto o fluxograma, mas ele também existe aí como representação de algoritmos. Tá? Então, em fluxograma, como a gente vai usar lá o algoritmo, a gente usa os símbolos que ele está usando. Então, ele define os símbolos lá, que é de algum dos autores, tá? Mas o padrão de uso é esse daqui. Então, esse retângulo com as bordas arredondadas é o símbolo para indicar o início e o fim do algoritmo. Tá? A setinha indica o próximo passo. Então, eu vou pensar aqui, ó, do principal, que é o início, eu vou para o próximo passo, que é a entrada. Eu nunca vou voltar para cá. Por quê? Porque não tem setinha. Então, isso indica o caminho a ser seguido. Então, esse aqui ele vai reto, ó, uma sequência, tá? Uma estrutura sequencial. Esse daqui é uma estrutura sequencial, porém aqui num ponto eu tenho uma decisão. Ou eu sigo esse lado aqui, ou eu sigo esse lado aqui, tá? Então a setinha tem essa finalidade, representar para onde eu continuo esse algoritmo. O retângulo é para indicar cálculos de atribuições. Então, aqui dentro eu vou falar assim, ó, o x é igual a mais b vezes 2. Ou a idade é igual a data inicial menos data final. Então, você vai ter que fazer aí os cálculos todos aqui dentro. Posso pôr mais de um cálculo dentro de um símbolo? Posso pôr. Tá? Se você estiver fazendo na mão, sem problema nenhum. Você pode colocar vários cálculos aqui, ó, colocando cada um em uma linha. Tá? Símbolo para representar a entrada de dados. Esse aqui que eu acho que é o paralelogramo, né? Então, esse símbolo é para representar a entrada de dados. E esse aqui que parece uma folha de papel recortada aqui, ó, é a saída. E esse daqui é a decisão. Tá? Inicialmente, a gente vai trabalhar com esses primeiros aqui, ó, porque a gente precisa ter a entrada para jogar valores iniciais. Depois, eu preciso ter o cálculo. E, por fim, eu preciso apresentar o resultado. Tá? Então, você pode usar aí, ó, lápis papel. Pode fazer no papel? Pode fazer no papel, sem problema nenhum. Geralmente era feito, existia até uma régua de fluxograma. Uma régua que tinha todos os símbolos do fluxograma e você usava ela para fazer essa representação. Tá? A gente pode usar o LibreOffice Draw, o Flowrhythm e o Draw.io ou outra qualquer ferramenta que vocês tenham. Lembrar que quando vocês forem enviar para mim, para nós corrigir, mande no formato JPEG, PDF, alguma coisa assim. Não me mande se quiser mandar doc, tá bom, pode ser. Mas não me mande no formato do Flowrhythm. Manda um PNG, manda a imagem gerada. Tá? Não manda o formato do Draw, manda um PDF dele, sei lá. Porque senão fica complicado a gente corrigir. A gente não tem todas as ferramentas sempre à mão, tá? Então é melhor você mandar como uma imagem do que como qualquer outra coisa. Bom, antes da gente começar a ver o algoritmo em si mesmo, tá? A resolver alguns exercíciozinhos, aqui tem dentro dessa apresentação, tem um tutorialzinho de como instalar, tá? E de como trabalhar com
esse Flowgorithm. Tá? Então, você vai fazer o download lá, tem aqui o link. Tá? Você escolhe qual versão que você vai utilizar. Tá? Geralmente, a maioria está trabalhando com essa aqui, que é o Windows 64 bits, que é o Windows 10 e 8. Tá? Tem gente que tem o Windows 32 bits, mas é bem pouca gente. Beleza? Então, você vai baixar, descompactar ele e rodar esse setup. Tá? Quando roda o setup, ele pergunta aqui, ó, o Windows protegeu o seu computador, tal. Tá? Clique em mais informações e depois executar assim mesmo. Tá? Quando você clica em executar assim mesmo, ele vai abrir essa telinha de instalação. Ó. Quando eu abro essa telinha de instalação, é Next, clica em I agree, ou seja, eu confirmo, tá? E Next de novo. Tá? Escolho aonde eu quero instalar, Next, está instalado. Tá? É bem fácil de instalar, é bem tranquilo de mexer. Tá? E aí ele vai ter essa telinha aqui, ó. Se não tiver em português, clique no canto inferior esquerdo para selecionar o idioma. Então, nesse carinha aqui, ó, você vai lá, clica, ele muda o idioma. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar a brincar um pouco com esse Flowgorithm. Deixa eu rodar ele aqui. Rodar não, vou só abrir ele aqui. Bom, estão vendo aí a ferramentazinha? Tá? Ela está em português, ó. Belezinha. É uma ferramenta bem simples. Como que eu trabalho com ele? Bom, vamos pensar assim. Eu quero fazer um programinha para calcular a média. Tá? Bom, pensando aí que a gente tem a nota das atividades avaliativas, que vale 4. A gente tem mais 4 de uma prova final e 2 de uma prova parcial. Tá? Então, eu preciso de 3 valores. Beleza? E aí, baseado nesses 3 valores, eu faço o cálculo da média. Bom, como que eu faço isso, então? Eu venho aqui, ó, e clico nessa setinha, tá vendo? Por quê? Porque significa que eu quero adicionar alguma coisa aqui no meio, ó. Então, quando eu clico nela, ele aparece aí, ó. Então, eu vou começar pelo meio da coisa aqui, tá? Vou falar assim, ó. Vou pegar a atribuição aqui e falar assim, ó. A média é igual a avaliativa mais a prova inicial mais a prova final. Tá? Vamos fazer algo bem simples aqui. Ok. Perdão. Posso? Tá lembrando, primeiro, quando eu coloco nomes, tá? Para indicar, para indicar valores, tá? Esses nomes a gente chama de variáveis. Tá? Então, o que são variáveis? Variáveis são nomes onde eu posso armazenar valores. Então, imagina que você tem... Deixa eu abrir o Excel aqui para nós, rapidinho. Tá? Imagine quando eu crio uma variável, tá? Defino um nome desse, é como se eu estivesse fazendo o seguinte, ó. Então, ó, eu posso fazer o seguinte aqui, ó, avaliativas. Então, eu estou dando um nome para essa célula da frente aqui, ó. Essa célula aqui é a nota das avaliativas, aqui é da prova inicial e aqui é da prova final. Tá? Então, aqui eu falo, nas avaliativas eu tirei
De 4 eu tirei 3. Na prova inicial de 2 eu tirei 2. E na prova final de 4 eu tirei 3. Beleza. Então, quando eu crio uma variável, é como se eu criasse um espaço. Tá? Imagina que isso aqui fosse a memória do meu computador. Tá? Então, eu criei um espaço para armazenar um valor. Tá? Então, quando eu crio uma linguagem de programação, tá? Eu falo, ó, eu quero guardar aí dentro um valor inteiro. Ou eu quero guardar aí dentro um valor real. Tá? Ou eu quero guardar aí dentro um texto. Então, aqui eu consigo indicar, dentro do meu espaço reservado para guardar um valor, o tipo de valor que eu vou armazenar. Tá? Então, o que são variáveis? São identificadores que representam uma posição de memória. Tá? Então, imagina que essa posição de memória aqui, ó, é representada, vou colocar uma cor de fundo aqui nela, ó, ela é identificada por avaliativas. Então, toda vez que eu falar avaliativas dentro do meu código, dentro do meu programa, dentro do meu algoritmo, eu estou falando desse espaço aqui, ó. Mas por que chama variável? Porque uma hora ele pode ser 3, outra hora ele pode ser 4, outra hora ele pode ser 1. Tá? Então, ele pode variar. Tá? Aí, eu criei uma outra variável. Então, é outro espaço em memória que está reservado para guardar mais um valor. Tá? E aí eu tenho um outro espaço aqui para guardar um outro valor. Então eu tenho aqui, ó. Então esse espacinho aqui eu chamo de avaliativa, esse espacinho aqui eu chamo de prova inicial e esse espacinho aqui eu chamo de prova final. Lembrando que o nome dessas variáveis, o nome que eu atribuo a ela, não pode ter espaço. Tá? O que eu posso ter no nome de uma variável? Eu posso ter letras maiúsculas e minúsculas, posso ter números e posso ter underline. Só. Ah, professor, não posso pôr um nome assim, ó? Prova bimestral? Não. Por quê? Porque tem espaço. Se tem espaço, são 2 nomes. Tá? Então, a linguagem de programação e tudo mais entende dessa forma. Se eu coloco espaço, eu estou referindo a 2 coisas diferentes. Tá? Ah, professor, eu não posso pôr assim? Então, ó. Prova BIM, fica bom, fica mais fácil para mim, professor. Não, prova BIM, eu estou dizendo aqui, ó, prova menos BIM. Por quê? Porque o sinal de menos é esse cara aqui, ó. Então, se ele está no meio de 2 palavras, significa que eu estou fazendo uma subtração da primeira pela segunda. Tá? Então, eu estou subtraindo BIM de prova, tá errado. Ah, então por isso que eu não posso pôr mais? Exatamente. Ah, é o asterisco, professor. O asterisco é multiplicação. A barra é divisão. Então, nenhum desses símbolos eu posso. Ah, o ponto, professor. Também não pode. Por quê? Porque o ponto é o ponto decimal. O que é o ponto decimal? O ponto decimal indica... o underline significa o quê? Significa só um espaço no nome de uma variável. Tá? Então, esse cara aqui, ó. Esse é o underline. Tá? Sublinhado, a gente chama de underline. É porque ele é sublinhado se ele estiver embaixo de uma letra, mas ele não está embaixo de uma letra, né? Tá? Então, aqui, dentro do nome de uma variável, eu posso colocar letras, minúsculas, maiúsculas e números. Só. Tá? E dígitos. E esse cara aqui, ó. Só. Mais nada. Aí uma outra coisa, eu não posso começar uma variável assim, ó, um bin. Por quê? Porque o meu compilador, a minha linguagem, ela vai falar assim, o que tem no começo? É um dígito? É um dígito, então é um número. Aí ele se embanana todo. Ele fala, mas como assim? É um número e um número 1B e M, não existe. Tá? Então, variável não pode ser definida começando com numérico, com valor numérico, tá? Não pode ter valor numérico. Só pode ter o quê? Letras maiúsculas e minúsculas, dígitos de 0 até 9 e o underline. Mais nada. Acento, pelo amor de Deus. Tá? Não me põe acento, não me põe tio, não me põe cedilha, não me põe nada. Tá? Por quê? Porque as linguagens de programação
não são linguagens brasileiras, tá? A maioria foram criadas fora. E a gente sabe que a língua portuguesa ela é extremamente complicada, né? Porque você pode colocar cedilha, pode colocar vários outros caracteres, e isso aí está fora alguns estão na tabela ASCII, outros estão fora, então ele se embanana todo. Então é só de a Z, sem acento, de 0 a 9, só. E o underline, mais nada. Tá? E sempre inicia por uma letra ou underline. Eu não costumo usar underline no início, mas tem linguagens que a gente usa bastante underline no início. Beleza? Entenderam o que é uma variável? Então, uma variável é espaço de memória que tem o nome. Simplesmente. Tá? E aí, quando eu for fazer os cálculos, ao invés de eu usar os números, eu posso usar os nomes. Então, se eu falar assim, ó, eu quero multiplicar avaliativas por 2. O que eu faço? Eu falo aqui, ó. Então, eu não vou multiplicar 1 vezes 2. Tá? Eu vou multiplicar essa posição da avaliativa aqui vezes o 2. Tá? Então, eu nunca uso o número que está dentro dela. Então, quando eu uso o nome dela, eu estou já representando esse valor que está guardado lá dentro da minha memória, no espaço reservado. Tá? Então, imagine que cada variável que você cria é um espacinho que eu tenho lá. E aí eu posso fazer cálculo com elas. Tá? Então, eu posso falar aqui, ó, que a minha média... Ah, vou pôr aqui, ó, média. Ô, professor, não pode ter acento. Verdade. Tá? Geralmente, tá, em linguagem C, a gente usa os nomes das variáveis sempre em minúsculos. Tá? O Luiz perguntou se pode ser uma fórmula. Na verdade, você pode fazer um cálculo com elas. Então, você pode falar assim, que a avaliativa mais a prova inicial mais a prova final é igual à média. Isso você pode fazer. Tá? Então, elas são usadas para criar uma fórmula e o resultado dessa fórmula vai ser atribuído a uma outra variável ou vai ser impresso. Tá? Ou vai ser apresentado para o usuário. Beleza? Então, as variáveis, geralmente elas são de 3 tipos. Tá? A gente vai trabalhar inicialmente com 3 tipos. O primeiro tipo é o tipo inteiro. Tá? O segundo tipo é o tipo real. E o terceiro tipo é o caractere. O que é o caractere? É qualquer caractere, não é texto, é um caractere. Pode ser o A, pode ser o E, pode ser o I, pode ser o 0, pode ser o 9, pode ser o parênteses, pode ser o apóstrofe, pode ser a barra, pode ser o asterisco, qualquer coisa. Qualquer caractere que a gente tem no teclado é válido para um tipo caractere. Tá? Então são 3 tipos, a gente vai usar inteiro, real e caractere. Bom, caractere já falei para que serve. O caractere é uma letra, um número, uma coisa qualquer tem no seu teclado. Inteiro, para números sem casas decimais. Tá? Exemplo, se a gente for pensar aqui ó, na prova final, avaliativa e tudo mais, isso não pode ser inteiro. Por quê? Porque numa prova você pode ter lá 4,5. Tá? Você pode ter 8,5. Então tem casa decimal? Tem. Então não é inteiro. É decimal ou real. Tá? Na verdade é real. Então esses caras aqui tinham que ser com esse formato assim. Deixa eu cadê? Aqui, ó. Esse cara teria que ser assim, ó. Aí está representando o número real. Lembrando que lá nas linguagens de programação, como elas são internacionais, tá? Na verdade, o que separa a parte inteira da parte decimal é o ponto, tá? Já que a gente tá aqui no Brasil, a gente usa vírgula. Beleza? Então, variáveis são espaços onde eu posso guardar um valor. Então, dentro dela vai ter sempre algo, tá? Então, voltando lá, vamos voltar lá no nosso logaritmo. Então, aqui significa ó, que a minha média é o que tem dentro da variável avaliativa, mais o que tem dentro da minha variável prova inicial, mais o que tem dentro da minha variável prova final. Ah, mas qual que são os tipos dessas variáveis?
Ah, vamos definir aqui, ó. Aqui a gente tem definição, ó. Então, quando eu estou fazendo o cálculo, esse quadrado, esse retângulo aqui é para fazer cálculos. Geralmente os cálculos são atribuições, então tem sempre esse formato, ó. Alguma coisa recebe, tá? A gente chama de recebe ou igual. É igual, ou seja, recebe avaliativa mais a prova inicial mais a prova final, tá? Então, geralmente é uma fórmula que vai ser atribuído a um valor. Então, por isso aqui a gente tem assim, ó, atribuição. Então, todo processamento é uma atribuição, tá? E aí eu tenho definição de variáveis. Então, aqui eu consigo definir as variáveis, tá? Falar, o que é definir a variável? Eu falo, ó, a média é um inteiro, ou a média é um real, tá? Então, aqui na definição, eu vou colocar lá, ó, variáveis. Vou colocar lá, ó, média, vírgula, avaliativa, vírgula, prova inicial, vírgula, prova final. Eu coloquei todas as variáveis aqui dentro, tá? E digo, ó, essas variáveis são reais, tá? E dou um OK. Certo? Então aqui, esse retângulo com as bordas duplas, superior e esquerda, indicam a definição de uma variável. Ah, professor, se eu tivesse um inteiro aqui, dá para colocar aqui junto? Não, aqui só cabe de um tipo. Ah, então o programa só pode ter variável de um tipo? Não, tá? Eu posso vir aqui, ó, e colocar outra definição. E nessa outra definição eu falo assim, ó, quantidade. Ok. Tá? Então eu tenho aqui a média avaliativa, a prova inicial e a prova final são valores reais e a quantidade é um valor inteiro. Tá? Ah, então se eu quiser colocar aí, criar variável caractere também eu posso colocar? Pode colocar. Tá? Só que cada tipo de variável está em uma caixinha separada. Beleza? Bom, então é isso. Então eu preciso ter lá, eu sei que eu tenho essas variáveis, deixa eu excluir esse cara aqui. Apagar. Não vou precisar dele. Tá? Então aqui eu já defini, ó, aqui eu tenho uma variável média real, uma variável avaliativa que é real, prova inicial e a prova final que também são reais. Beleza. E eu sei que a média é avaliativa mais a prova inicial mais a prova final. Qual o resultado? Ué, qual o valor dessa avaliativa da prova inicial e da prova final? Eu não tenho valores. Tá? Então, como eu não tenho valores, eu preciso ter alguma forma de representar algum valor que vai ser digitado para ele. Porque se eu fizer esse cálculo aqui direto, ele vai dar zero. Porque se a avaliativa é zero, a prova inicial é zero, a prova final é zero, a média é zero. Não tem muito o que fazer. O que eu posso fazer então? Bom, quando eu quero indicar que o meu usuário fala, ó, eu preciso que você me informe qual o valor, quanto você ficou na avaliativa, quanto você ficou na prova inicial e quanto você ficou na prova final. Tá? Então, para isso, eu coloco um outro símbolozinho aqui, que é um símbolo de entrada. O que é entrada? Entrada é todos os valores que eu preciso para poder chegar no resultado final. Qual que é o meu resultado final? É a média. Quais os valores que eu preciso ter para calcular a média? Avaliativa, prova inicial, prova final. Então, esses 3 valores que eu preciso ter são valores de entrada. Tá? Ah, professor, então os valores de entrada é todos aqueles valores que eu não tenho. Todos os valores que eu não tenho e não possa calcular. Tá? Ah, se eu conseguisse calcular, eu poderia. Não precisaria de entrada? Com certeza. Tá? Então, valores de entrada, todos aqueles valores que você não tem e não tem como calcular. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu não tenho como calcular a avaliativa, a prova inicial, nem a prova final. Tá? Então, eles vão ser entrada. O que eu faço? 2 cliques aqui, ó. Fornece o nome de variável abaixo. Entrada, avaliativa.
Outra entrada. Prova inicial. Aqui acho que ele não deixa por vírgula. Tá? Então aqui é sempre de 1 em 1 que você faz a leitura. Prova inicial. Professor, Oi. uma dúvida. Como o senhor fala que tem que ser sempre número inteiro, e se caso tiver um número fracionado como 5,5, como que trabalharia? É dessa forma que eu estou colocando. Quando a gente tem 5,5, a gente tem o valor real, não é? Ele não é o Isso. valor inteiro. Então, eu determino ele como real aqui, ó. Tá? Na hora de fazer a leitura, ele vai ler o número inteiro, o número real, não o número inteiro. Ah, entendi. Tá? Então, o que define como vai ser o formato do número é esse cara aqui, ó. É essa a definição da variável. Se eu pus ela real aqui, elas vão ser reais, então vai poder ter vírgula. Se eu coloco como inteiro, ela não pode ter vírgula. Entendido? Entendido, professor. Obrigado. Valeu. Outra entrada aqui, ó. Então eu já criei 3 entradas, que é um valor para avaliativa, um valor para a prova inicial e um valor para a prova final. Tá? Então vou pegar aqui, vou pedir o valor para prova final. Tá? E se eu escrever errado aqui, ó, prova final, ele já vai gerar um erro. Fala, ó, você colocou um espaço aqui, tem alguma coisa errada aí. Tá? Se eu colocar um nome que não existe aqui também, tá? Ah, não deu erro, professor. Não deu erro ainda. Na hora que a gente for fazer a validação, a verificação disso daqui, a execução disso daqui, ele vai gerar um erro. Por quê? Porque eu coloquei a entrada prova, prova não existe na definição, não tem nenhuma prova aqui, e também eu não uso aqui para baixo também, ó. Tá? Então esse cara está errado. Então vou alterar ele aqui. 2 cliques, prova final. Ok? Tá? Então, para mim calcular a média, eu preciso ter valores do meu usuário, de qual o valor da avaliativa dele, qual o valor da prova inicial e qual o valor da prova final. Tá? Aí tem o porém. Todo programa, tá? Ele tem que ter, geralmente, 3 passos, pelo menos. Entrada, que é valor de alimentação do programa, tá? Ou seja, são valores que o programa vai utilizar para calcular o resultado, o esperado. Tá? E o programa tem que, então, entra, processa, o processo aqui, e depois tem que apresentar. Tá? Como assim, professor, apresentar? Todo programa tem que ter entrada, processamento e saída. Ah, mas por quê? Pode ter um programa sem saída? Imagine o seguinte, qual o objetivo do programa? É fazer alguma coisa e mostrar para o usuário, não é? Então, se ele não mostra, não serve para nada. Ele calcula e guarda para ele, não serve para nada. É a mesma coisa de eu pegar assim e falar assim, ó, imagine uma calculadora, beleza, sem visor. Para que serve uma calculadora sem visor? Para nada, certo? Por quê? Porque ele não vai mostrar para o usuário o resultado que ele está calculando. Ele vai só jogar os valores, calculou. E qual é o resultado? Não sei, não tem visor. Tá? Imagine uma calculadora também sem entrada, não tem teclado. Para que serve a calculadora sem teclado? Se eu não consigo jogar valor para ela, eu não vou poder fazer nada com ela. Tá? Então, lembrar, todo programa tem entrada, tá? Processamento, e agora eu preciso apresentar o resultado. Tá? Se não apresenta o resultado, não tem serventia. Então, vem aqui, então, o usuário vai digitar quais são os valores, vai calcular a média, e agora eu quero saber a média. Então, eu vou vir aqui, saída. Tá? Aqui na saída eu posso colocar assim, média. Tá?
Ah, então, esse algoritmo aqui, ó, esse fluxograma é a representação de algoritmo que calcula uma média para mim, tá? Onde eu tenho as variáveis todas são reais, que é a variável média, avaliativa, prova inicial e prova final. Eu peço para o usuário qual o valor que ele teve na avaliativa, qual o valor que ele teve na prova inicial, qual o valor que ele teve na prova final, faço o cálculo e falo, ó, a média sua é essa. Tá? Ah, mas e aí, professor, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, tá vendo esse executar? Eu posso clicar nele aqui, ó. Ah, então esse carinha aqui é um carinha interessante, porque eu consigo ver a execução do meu fluxograma. Tá? E tem um lugar aqui que ele mostra onde ele está. Ah, tá aqui, ó. Tá vendo? Tá em verde escuro aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Aí aqui embaixo ele fala, ó. Fornece tipo real para avaliativa. Ah, eu vou colocar lá, ó, avaliativa 3,5. Eu não lembro se é vírgula ou se é ponto aqui. Tá, beleza, passou. Eu pus 3. Agora, entrada, prova inicial. Tá, ele pulou para a segunda. Então, ó, ele pediu para o usuário qual que é a avaliativa. Beleza, agora, qual que é a prova inicial? 2,25. Enter. Tá vendo? Eu digitei, ó, 3, 2,25. E a prova final? A prova final é 4,5. Enter. Tá usando vírgula, professor? Ué? Acho que é a vírgula que está dando zica. Vou rodar aqui, ponto. 3,5, 2,75 e 4,5. Ah, tá aí, ó. Olha, estourou até a média, hein? Que beleza. Tá, então aqui ele trabalha com ponto, tá, pessoal? Ele não trabalha com vírgula. Então, eu posso fazer o meu algoritmo e testar ele executando. Tá? Para executar, é só vir aqui, ó. Executar. Ah, ele vai aparecer na frente aí, eu tiro de lado para poder ver o que está acontecendo. Ó. Então ele mostra numa cor mais escura onde eu estou. Eu estou aqui, ó, na entrada avaliativa. Então ele fornecer tipo real para avaliativa 1,5. Pulou para o próximo. Ó. Prova inicial 1,5. Prova final 3,5. Tá lá. A média ele teve 6,5. Tá? Eu posso rodar várias vezes, posso fazer vários testes. Aumentar o tamanho da letra aqui para entender o que está acontecendo. Tá? Então, esse programinha, ele ajuda um pouco a gente, pelo menos para a gente testar o que está acontecendo. Tá? Ah, professor, aqui eu queria colocar assim, a média é 6,5. Beleza, eu posso vir aqui, ó, e fazer assim, ó. Abro aspas. A média é aspas de novo, fecho aspas e ponho o E comercial. Tá? Então, eu posso fazer assim. Então, se eu quiser apresentar o resultado de uma variável, tá? E uma mensagem junto, eu posso colocar entre aspas a mensagem e colocar o E comercial para juntar as duas. Tá? Então, se eu vier rodar aqui, ó, entrada 2,5. Deixa eu aumentar aqui. O outro é 3. A média é 7,5. Beleza, pessoal? Entendido o que é um algoritmo? Tá? Então, é um passo a passo de como eu resolvo um problema. Aí eu vou salvar esse cara aqui. Aqui, eu vou salvar. Eu vou chamar ele de... Vou colocar no lugar certo aqui. Professor, com licença. Pode falar.
Não sei como o senhor vai fazer a chamada, mas teve uma aluna que estava até agora, ela acabou de cair. A internet dela não tá carregando. A Nicole? Isso, Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou já salvar, deixa eu clicar aqui com ele. Eu vou salvar aqui o nome dos participantes. Estou salvando aqui e eu coloco o nome dela no final. beleza, A obrigado. P1, 2001, 2021, presenças. Hoje é 1º do 4, é dia da mentira, hein? Então tudo que eu expliquei aqui tá tudo errado, né? Já que é para mentir. Nicole, né? Isso, Nicole Caroline. Só tem uma só, tranquilo. Belezinha, tá salvo. Pronto, já coletei a presença de todo mundo. O Leonardo perguntou se dá para criar loops. Dá para criar loops também. Então eu vou colocar aqui, ó. Depois eu deixo para vocês lá esses arquivinhos. Ô, professor, como que você quer que eu mande isso daí? Eu venho aqui, ó. Ferramentas. Exportar a imagem para arquivo. Ou se você quiser, você pode copiar a imagem para a área de transferência e jogar dentro de um dock. Tá? Você vê aqui, ó. Ele vai abrir essa tela aqui. Tá? Você pode escolher o tipo de cor que tem aqui. Preto básico, cinza. Tem aí vários formatos aí. Você escolhe o que você quer. Tá? Tons pastéis. Pastel. Tá? O padrão também. Então tem vários tipos de formatos aqui. Tá? Deixa no padrão aqui. Então, ok. Então, criar. Ele vai posicionar aqui. Você vai pegar e colocar, ó, média. Coloca lá, ó. Eu recomendo fazer assim, exercício 1, traço, média, ponto PNG. Você salva o seu, tá? Já está exportado. Ele criou lá um PNG, depois você vai mandar para a gente, tá? Aqui você salva para você. Tá? Na hora que você salva aqui, ele vai salvar com o nome, depois você consegue abrir de novo. Não precisa enviar o executar, não. O executar é só para verificar se está correto, tá? Se você fez de forma correta, tá? Oi, pode falar. Pode mostrar como salva a imagem de novo, que eu tava fazendo outra coisa, eu não prestei atenção. Vem aqui, ó, ferramenta, exportar a imagem para arquivo, tá? Ou copiar a imagem para transferência. Se você copiar a imagem para transferência, vai colar em outro lugar, tá? Vai colar dentro do Word, do PowerPoint, sei lá. Ou exportar a imagem para arquivo. Só clicar aqui, ele vai abrir essa telinha aqui, ó. Tá? A função é main mesmo, é só a função principal. Deixa o padrão que está aqui, clica no criar, põe o nome para ele. Tá? Eu pus esse nome aqui, ó, EZ1 média.png. Aí dá o salvar, tá salvo e já era. Aí você junta esses PNG e manda para a gente. Beleza? Então, para criar um novo, ó, vamos criar um novo aqui, ó. Clicou em novo, já abriu um novo. E aí você começa. Começa por onde, professor? Eu acho mais fácil a gente pensar no resultado que a gente quer. Tá? Então, posso começar pelo resultado? Pode falar assim, ó. Vamos pensar aí. Eu quero saber quanto é 10% que eu tenho. Eu tenho uma poupança, eu quero saber qual o rendimento dela no próximo mês, que é 0,2%, que é 2%. Tá? Então eu falo assim, beleza, o que eu quero saber, a saída é... Então pode fazer de várias formas. Então eu quero falar assim, ó, rendimento, eu quero apresentar o rendimento. Ok. Então saída eu quero rendimento. Como que eu calculo o rendimento? Eu falo aqui, ó, o rendimento é uma atribuição, cálculo é atribuição. Então eu falo, ó, rendimento
é o quê? É o valor que eu tenho, valor guardado, você põe o nome que você põe, tá? Guardado. Evite colocar A, B, C, D, E, F, tá? X, Y, Z. Põe o nome que você entenda, porque isso é importante. Vezes 2 dividido por 100. Tá? Então, ó. Dá para aumentar o que o senhor está escrevendo lá, professor, ou não? Quer ver? Até dá. Deixa eu fazer um negócio aqui. Até dá, não. Na verdade, não sei se dá. Eu preciso fazer um teste aqui, tá? Deixa eu configurar a configuração de exibição. Vamos ver se eu trocar aqui o tamanho da letra no padrão. 150. Acho que dá sim. Tá? Então aqui, ó. Então eu comecei pelo fim, ó. Eu quero rendimento. Eu sei que o rendimento é o valor que eu tenho guardado vezes 2%. Tá? Depois, eu quero. Eu preciso. Para me calcular o rendimento, eu preciso do quê? Do valor guardado. Então, eu venho aqui, clico, venho aqui e faço definição. Tá? 2 cliques na definição, nome da variável. Deixa eu voltar aqui na minha tela com vocês, porque senão eu fico perdido aqui. Beleza. Opa, perdão. Cancela aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Tá, então, para mim calcular o rendimento, eu preciso ter o valor guardado. Tem como calcular o valor guardado? Não. Isso é o usuário que vai me informar. Então, eu venho aqui e ponho uma entrada. Ó. Entrada. 2 cliques. Qual o nome dela? Valor guardado. Ok. Fala aí. Então, com o valor guardado não. Guardado. Não é muito bonito guardado, não, mas é para mostrar para vocês que o ideal é fazer variável grande, tá? Para vocês entenderem. Então, eu tenho entrado o valor guardado. Com esse valor guardado, eu multiplico por 2, divido por 100, eu tenho rendimento, eu apresento rendimento. Perfeito. O que falta agora? Falta variável. Quais são as variáveis? Valor guardado e o rendimento. Aí eu venho aqui, definição. As duas, como é de valor dinheiro, tá? Valor monetário é sempre real. Então, venho aqui, troco para real, tá? E vou colocar lá, ó, valor guardado, vírgula, rendimento. Professor, tem ordem? Não, não tem ordem. Você tem que ter todas as variáveis criadas, tá? Se você não põe uma variável aqui, ela gera um erro para nós depois, tá? Então, ó, já fiz o meu algoritmo. Tá? Então, professor, é mais fácil começar do fim? Eu acho que é mais fácil, principalmente para explicar. Que você fala, ó, eu quero mostrar isso aqui. Para eu mostrar isso aqui, eu tenho que calcular isso. Para me calcular isso, eu preciso desse valor. E aí depois eu defino as variáveis. Entendido, pessoal? Professor, posso ter mais de um cálculo? Pode ter mais um cálculo. Eu posso vir aqui e fazer, ó. Eu tenho o valor guardado, mas eu vou fazer um saque antes para saber o rendimento. Eu fiz um saque, então eu posso pegar aqui. Não, saque não. Vou fazer outra coisa. Vou salvar isso daqui. Vou chamar ele de rendimento. Ou um novo depósito. Mas vai acabar ficando confuso aqui. Vai ter que ter muita informação. Eu vou criar um novo aqui, ó. Tá? Então eu quero. Eu tenho meu salário, tá? E aí eu vou ter um aumento de 5% do meu salário. Eu quero saber quanto que é esse aumento e qual que é o meu novo salário, tá? Beleza. Então vou vir aqui, ó. Vou fazer aqui uma saída. Então eu quero assim, ó. Vou colocar até bonitinho aqui. Vou colocar assim, ó. O novo salário é de... Põe o e-comercial aqui, ó. E-comercial, novo salário. Tá?
Depois, eu quero outra saída também. Eu quero saber o valor do aumento. Tá? Coloca aqui, ó. O aumento é de comercial, aumento. Ah, então aqui, ó. Eu quero mostrar que o aumento é de aumento e o novo salário é o novo salário. Ah, beleza. Então, como que eu calculo? Bom, primeiro eu vou calcular quem? O aumento. Então, eu vou vir aqui, ó, na minha atribuição. Ou eu posso fazer assim, ó. O novo salário. Eu vou calcular o novo salário. É o salário que eu tenho mais o aumento. Tá, o novo salário é o salário mais um aumento. Ah, eu sei que o meu aumento é de 5%. Ah, então ele é uma entrada, professor? Não, ele não é entrada. Tá? Ele é um cálculo. Por quê? Porque com o meu salário e o percentual de 5%, eu tenho como calcular o meu aumento. Tá? Então eu venho aqui, ó, e coloco outra atribuição. Fala aqui, ó. Variável. O aumento é igual o salário vezes 5 dividido por 100. 5%. Ok. Ah, beleza. Então, ó, agora eu vou analisando. Ó. O salário eu não tenho. Isso eu preciso. Depois aqui, o salário eu também não tenho. O aumento eu já calculei aqui em cima. Beleza, então a única coisa que eu não tenho valor aqui é quem? É o meu salário. Então esse cara vai ser a minha entrada. Tá? Entrada. Aí eu venho aqui dentro e coloco lá salário. Ok. Então agora, ó, o aumento eu calculo aqui, o novo salário eu calculo aqui, eu preciso do novo salário do aumento aqui, já tenho calculado. O salário eu não tenho, eu pedi o salário para o usuário, agora falta quem? Definir minhas variáveis. Então, definição de variáveis. Venho aqui dentro. Quem são minhas variáveis? Salário. Aumento. E novo salário. Ok. Não tem que colocar que é real, professor? Oh, perdão. Verdade. Bota lá, real. É dinheiro, é real. Tá? Então, com essas informações, ó, eu jogando o salário, eu consigo calcular o aumento. Com o aumento, eu consigo calcular, com base no salário e no aumento, eu consigo calcular o novo salário. E aí eu consigo apresentar o aumento e o novo salário. Professor, o Sidney falou no chat, você não confundiu no novo salário, não? Tá salário vezes aumento. Oh, é verdade, perdão. Até mais. Valeu aí, galera. Beleza, pessoal? Entenderam como a gente faz um algoritmo? Como a gente monta um algoritmo? Tá? É mais fácil começar pelo fim, com certeza. Por quê? Porque lá no fim... Executa aí, professor. Oi? Executar aí. Ah, sim, eu vou executar. Deixa eu diminuir essa tela aqui um pouco. Aí. Eu não consigo enxergar. Executar. Vou diminuir aqui. Vou pôr ele para a direita. Então eu estou executando aqui. Ele parou aqui na entrada. Ó, falou, ó, fornecer tipo real para salário. Ah, vamos colocar aí 2.500. O aumento é de 125. O novo salário é 2.625. Beleza, galerinha? Ah, professor, mas fica estranho. Não tem como aparecer, ó, fazer uma perguntinha para ele. Eu posso fazer assim também, ó. Para quem quer mais frescura, pode colocar uma saída aqui, ó, e fazer assim. Qual o seu salário? Entre Então, aspas. na saída aí tem um padrão de caracteres para
para o que eu quero que apareça? No caso aí, entre aspas, o senhor usou o que você coloca entre o aspas, e-comercial. o que você coloca entre aspas é um texto. Qualquer texto que você quer que apareça, você põe entre aspas. E se você quer aparecer uma variável em um texto, você põe o e-comercial, né, entre os dois. Tá? Que nem aqui, ó. Esse aqui, ó, eu quero que apareça esse texto, que está entre aspas, seguido do novo salário. Tá? Esse e-comercial aqui, ó, a gente chama de concatenado. O que é concatenar? Juntar. Tá? O Murilo perguntou se deixar mais bonitinho ganha mais ponto. O que ganha ponto é fazer certo. Mas é tudo. Eu acho que agora, o momento agora é aprender, tá? Então, quem quiser colocar mais frescurinha, é legal, para vocês entenderem, tá? Quanto mais coisas diferentes você vai colocando, aí você vai entendendo do processo, tá? Então, ó, o e-comercial serve para mim juntar uma variável com um texto. Entre aspas, você pode colocar o que você quiser, tá? Pode colocar interrogação, pode colocar acento, pode colocar o que você quiser. O que não pode no nome das variáveis, ter espaço, ter vírgula, ter ponto. Dentro do nome de variável é só letras, dígitos e o underline. Só. Beleza, pessoal? Mais alguma perguntinha? Alguma dúvida ficou aí para trás?